participar, a distribuir um pouquinho, né, de tudo aquilo que a gente tem de melhor. Só tem efeito aquilo que a gente aprende se a gente consegue compartilhar. Então vamos nesse sentido, nessa proposta, nos preparar para o nosso trabalho da noite. Em primeiro lugar, vamos apresentar o nosso palestrante da noite, nosso irmão, companheiro, Pincerato, que ele possa, através das amigos espirituais, de toda a equipe que aqui está presente, desenvolver um tema que possa ajudar cada um de nós, pensar um pouquinho, né, e falar reflexão diferente. Que essa reflexão nos proporcione uma nova forma de viver, de pensar, de agradecer a bênção que temos, né, da vida que aqui estamos, para que a gente possa desenvolver, que a gente possa crescer como espírito, como pessoa, aqui encarnado. Então vamos também compartilhar com todos que necessitamos, que nós sabemos que tem a necessidade de um amparo, de uma oração. Vamos canalizar agora toda essa atmosfera boa, de saúde, de fraternidade, para todas essas pessoas que sabemos que necessitam de uma prece, de uma orientação, de uma oração. Então vamos agora canalizar essa vibração gostosa e maravilhosa que nos envolve. Fechando nossos olhos, permitindo que os amigos espirituais, toda a equipe de benfeitores da nossa casa, a equipe médica, possa nos envolver com o fluido, com a energia necessária, que a gente possa receber de coração aberto e fazer bom uso dessa doação, dessa transmissão de energia, de amor e de luz. E para isso vamos iniciar a nossa tarefa com a prece que nosso Divino Mestre nos ensinou quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Então vamos ficar com o nosso miserável. Boa tarefa. Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Olha, o tema que eu vou falar hoje é para mim e para vocês, certo? Porque assim, é uma reflexão, né? E vai servir muito para mim. E eu espero que sirva para vocês também. E o assunto de hoje vem de Mateus, né? Lá do Evangelho. E Mateus disse: não julgueis, não sejam julgados. Mas será que a gente faz isso? O que vocês acham? Nunca, né? A gente nunca faz isso, né? Puxa vida. Agora, como é que a gente sabe que a gente está julgando? Gente, vamos lá, vamos começar aprendendo como é que a gente percebe que a gente está julgando. Alguém faz uma ideia aí de que maneira a gente percebe isso? Oi? Apontando defeitos. Apontando defeitos, olha só. É um modo de julgamento. Ah, mas vem cá. Como é que a gente aponta o defeito dos outros? Fala pra mim. Reclamando, né? Reclamando. Às vezes, né? Às vezes a gente aponta o defeito dos outros reclamando, né? Ah, mas a gente não está o tempo todo reclamando, então a gente não fica apontando defeito, não fica julgando os outros toda hora. Quando a gente está cobrando alguma coisa. Ah, então, quando a gente aponta defeito, quando a gente vai cobrar alguém, né? Ó, e aí? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, não, ó, pô. Quem você fez que não fez ainda? Né? Certo? Tá. O que mais, gente? Vamos lá, ó, já tá. Quer dizer que tem um monte de jeito da gente julgar os outros. Olha, eu não sabia dessa, que tinha tanto jeito assim. Fala, Paulo. Nossa mania
história, né? Que a gente vê tudo nos outros, mas não vê nada na gente. Tem aquela coisa da trave, como é que é aquela da trave, como você lembra? A trave nos olhos. A gente vê a trave no olho do outro, mas não vê a nossa. Oi? O arqueiro, né? Então, tem disso. E em cima disso, tem um amigo meu que uma vez ele, amigo de profissão e tal, né? Uma vez ele estava conversando por um problema da empresa e tal, e aí eu estava reclamando com ele, olha só, então eu devia estar julgando alguém, né? Bom, aí ele, depois que eu falei, ele chegou e falou para mim assim, será? Olha, não importa como é que você se percebe, você está se percebendo injustiçado. Importa muito mais como os outros te percebem. Então, isso tem a ver com essa coisa do arqueiro, né? O atrás dos olhos. A gente sempre se vê melhor do que a gente realmente é. Mesmo, olha só, hein? Mesmo quando a gente se cobra muito. Tem gente que é danado para se cobrar, né? Se cobra assim de tudo. Mas ainda assim, a gente ainda consegue se ver melhor do que os outros nos veem. Olha só que coisa. Imagina como é que nós estamos então. Olha, isso é uma peste, isso. Bom, estamos aqui vendo como é que a gente percebe que a gente julga. Será que tem mais? Eu já descobri duas coisas. Orgulho. Aliás, ó, o orgulho é exatamente uma das causas que nos faz julgar. O orgulho, ele se manifesta nos colocando acima do que a gente realmente é. Então essa frase, né, da gente se perceber melhor do que a gente é fruto do orgulho. É o ego, né? O ego também vem do orgulho. Tudo isso aí está associado ao orgulho. O orgulho está intimamente ligado a essa questão do julgamento. O senhor falou muito bem. Mas todo julgamento é ruim. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas olha, vocês já apontaram dois jeitos que a gente fica julgando. E eu acho que ainda tem mais. E aí? Vamos explorar um É pouco. pelo pensamento a gente julga. Isso! Pronto! Chegou aonde eu queria. Gente, olha, de falar a gente até não fala muito. De cobrar a gente também não fala. Agora, de pensar, olha, se você. Olha, pergunte a vocês mesmos aí, ó, pergunte mentalmente aí se vocês já conseguiram ficar 1 hora sem pensar uma coisa dos outros. Acho que só dormindo. Fala a verdade. Não é? Acho que só dormindo mesmo. Quem sempre está enxergando alguma coisa, está pensando, que safado de vergonha. Olha, isso é um problema sério, gente. Mas é muito sério. E ó, eu vou abrir minha colinha aqui para ler uma frase para vocês, né? Que vai ajudar vocês nessa coisa aí. Olha só, tá? De estudar o tema, né? Eu acabei me deparando aí com uma frase. Olha só, cada vez que a gente usar um adjetivo negativo, ou seja, quando a gente falar de alguma qualidade negativa, falar ou pensar, tá? Falar ou pensar de alguma qualidade negativa de alguém, nós estamos julgando. Olha, por isso que eu falei, a gente acha que não fica 1 hora na vida da gente sem fazer isso. Ainda mais quando o marido está do lado. Oi? Porque ele não faz, Não é? não faz. E aí, olha só. Pô, mas será que todos nós somos assim? Pô, será que não tem ninguém que foge dessa regra? Eu vou dizer uma coisa para vocês, infelizmente eu sou obrigado a falar isso para vocês. Essa coisa do julgamento, ela é inerente ao ser humano. É uma característica do ser humano, gente. Por isso que dificilmente vai ter alguém que foge dessa regra. Mas, espera aí, esse negócio não é bom, ficar julgando não é bom. Mateus não falou isso aqui por acaso. E olha, vou
uma outra passagem muito interessante de Jesus, né? Quando o pessoal queria tacar pedra na Maria Madalena, não era? O que ele falou para o povo que estava lá? Quem não pegou que atire a primeira pedra. Aquele que nunca pegou, que atire a primeira pedra. E alguém atirou? Não. Por quê? A consciência pesou, né? Aí, poxa vida, hein? Não sou eu que vou fazer isso. Então você vê que essa coisa vem de muito tempo. Aliás, desde que a gente é gente, esse negócio existe. Essa questão do julgamento existe. E assim, né? Nós que somos bonzinhos, né? Pessoal, nós que estamos aqui, somos todos bonzinhos, não somos, Janê? Só. Você não é bonzinho? Não. Não? Imagina se fosse, né? Tá louco, hein? Então, nós que estamos aqui, né, que somos bonzinhos, que a gente vem do centro, né, vem aprender, vem tentar se melhorar, não é assim, Eduardo? Né? A gente vem aqui para tentar se melhorar. E mesmo assim a gente ainda faz todas essas coisas. Fica julgando os outros toda hora. Eu falei que o pessoal não fica uma hora sem pensar alguma coisa negativa dos outros. Você fica? Não, né? Está sempre pensando em alguém, ó. E o pior não é o que você fala, é o que você pensa. Porque falar você nem fala muito. Agora, você pensar, você fica toda hora pensando mal dos outros. Né? Aliás, ó, fruto disso aí também, né? A gente vê na televisão, né? Televisão a gente só vê desgraça. Né? Por quê? Porque é isso que o povo gosta de ver. Olha só que coisa. Da Ibope. Da Ibope, aí ó. Da Ibope por quê? Porque o povo gosta de ver. Se o povo não gostar de ver tragédia, e aí o povo vê tragédia, né? Quem pensa? Nossa Senhora, quem foi que o safado que fez aquilo lá? Né? Quem foi que roubou? Quem foi que matou? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Né? A gente só quer. Agora, qual é o problema de julgar? Já vimos então quais são as formas de julgar, mas qual é o problema de julgar? Para mim, acho que é a falta de humildade. Consertar o erro Também. do outro. Como é que é? Consertar. Como assim consertar? Se está julgando é porque está vendo alguma coisa errada. Não, ok. E aí, ó, olha só, tem até uma coisa interessante, no ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinou que nós temos que ter, olha só, nós temos que ter discernimento, tá? O que é ter discernimento? A gente tem que entender a situação, tá? Para saber o que é certo e o que é errado. Separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Então isso é importante, ó. Ter discernimento, separar o joio do trigo, saber o que é certo ou errado, é algo que nós devemos fazer. Jesus nos ensinou isso aí. Agora, então veja, o julgar, será que eu não estou, em vez de julgar, será que eu não estou só discernindo, separando o certo do errado? Na verdade, a gente está separando quem é certo e quem é errado, né? Agora, quando a gente pensa que alguém é errado, Olha o julgamento, né? olha o julgamento. Mas Certo? É do julgamento. Então, olha só, essa história, esse ensinamento de Jesus, ele tem que ser muito bem compreendido. Esse ensinamento, ele é válido assim, para a gente ter o discernimento sobre o que nós fazemos e não sobre o que os outros fazem. Então nós temos que ter discernimento sobre cada coisa que a gente faz. Por quê? Porque nós precisamos discernir o que é certo e o errado e, na medida do possível, fazer o certo. Escolher fazer o certo. Então o nosso discernimento serve para isso. Então o discernimento é com relação ao que nós fazemos e não em relação ao que os outros fazem. Quando a gente usa esse tal discernimento aí, né, para avaliar o que é certo ou errado no outro, a gente já está julgando. Mas tá a pergunta aí que ninguém respondeu ainda. Qual é o problema de julgar? Vamos lá, vamos entender a questão. Quem julga, o que faz depois que julgou? Condena. Condena.
julga e condena. E quem somos nós para condenar qualquer pessoa que não seja nós mesmos? Quem é que pode julgar alguém aqui? Aqui ninguém. Aqui ninguém. Quem pode julgar a todos nós? Deus. Ele sim, ele pode. Mas ele também não julga. Mas ele, olha só, o julgamento de Deus é um negócio assim diferente disso que a gente está falando aqui. Como é que funciona o julgamento de Deus? Deus, na verdade, ele nos dá um grande ensinamento, que é o da justiça divina. E aí a gente acaba associando a questão da justiça com julgamento. Mas, na verdade, a justiça divina, ela apenas nos faz reconhecer as nossas falhas, e através dessa justiça divina, Deus nos dá novas oportunidades para nós repararmos as nossas falhas. Olha só o que é a justiça divina. Agora, pergunta se nós, quando a gente julga, a gente dá a chance do outro se defender. Mas nem isso. Já vai logo condenando e já aplicando a pena logo, né? Isso aqui é danado, certo? Agora, tem uma coisa, né? Depois, daqui a pouco, eu vou dar umas dicas para vocês aí do Sócrates. Eu gosto bem bacana do Sócrates, tá? A respeito dessa questão. O que fazer então, né? Quando a gente se vê nessa compulsão, né? Porque isso é quase que automático na gente, né? Então, compulsão é um negócio que a gente faz assim, quase que automático, né? Meio mecânico e tal. Então, quando a gente se vê nessa situação, o que fazer, né? Para a gente segurar a nossa rédea, né? Para não ficar julgando os outros. O Sócrates vai nos dar um ensinamento daqui a pouco. Eu vou passar o ensinamento que ele nos trouxe aí daqui a pouco. Mas, vamos lá. Antes disso, né? Como é que... e nós estamos vivendo uma fase hoje em dia, né? Com esse mundo tecnológico, cheio de rede social, de IA e não sei o quê, onde essa coisa está ficando muito mais perigosa ainda. E também não. Por quê? Porque se não fosse toda essa coisa da IA, mesmo, da tecnologia que a gente tem, nós não teríamos as vozes que nós temos hoje. Como, por exemplo, a prece. Nós temos o nosso grupo de prece lá na Casa No WhatsApp. No WhatsApp. E hoje nós temos um exemplo aqui na casa que faz bem parte disso que eu estou falando. Que lógico, foi o merecimento da pessoa, e as preces e a equipe espiritual que foi até lá. Porque se não fosse a ajuda dessas redes sociais, a tecnologia toda, nós não teríamos conseguido. Eu quero apresentar O nosso expert ele é um em tecnologia. sobrevivente. Não, ele é um sobrevivente. Ele sofreu um acidente gravíssimo no Chile. Ficou em coma. Posso dar uma palavra? Sim, por favor. Aí ele fala. Conta a sua história para nós. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui só complementando a nossa amiga. No dia 28 de março, eu tive um grave acidente na rodovia Anchieta de moto. Eu fiquei alguns dias em coma, fiquei num estado bem crítico. E estou aqui para fazer um agradecimento pessoal por uma corrente de orações na casa aqui. E hoje eu estou sem nenhuma sequela, graças a essa corrente do bem aí. Estou na fase final já de recuperação. E eu quero expressar meu agradecimento pessoalmente aqui pelas orações, pela corrente positiva. E então, graças a Deus já estou já para ter
alta médica, já voltar já a rotina normal. Sem andar de mão. E não tive nenhuma sequela. A moto já Passou pra frente. passei para frente, já estou em outra aí. E era mesmo expressar minha gratidão aí pela corrente. Bacana, né? Ele é o pai da Gabi. Isso aí. Amado, olha só, é um prazer. Ele nasceu de novo. A gente já fez aqui, né? Muito obrigado, Muitas reuniões aqui, né? Para estudar, né? A doutrina espírita, e a Gabi participou muito aqui com a gente, né? Bacana demais, olha só, entendeu? Deixando Prazer minha gratidão. Muito conhecer. obrigado, tá? Tá? Obrigado pela corrente. Que bom, né, que a gente consegue, né, usar as redes sociais para o bem, Também. né? Mas é só para o bem que a gente usa. Quer dizer, nós sim, né? A gente usa para o bem. E os outros? Nem sempre, né? Nem sempre outros usam tecnologia, né? Essa coisa de rede social, para o bem. E é só mais uma forma que as pessoas encontraram de julgar, né? E o problema, né? No tribunal, né? É verdade. Eles são juízes, Essas redes sociais se tornaram verdadeiros tribunais em alguns casos, né? Tem aquela coisa hoje em dia, né, do cancelamento, né? E já julga, condena e já não já teve caso Já de aplica a matar pena para todo pessoas, mundo aí. porque condenaram uma pessoa, foram lá com as próprias mãos na cara, acho que teve já muito isso. Sim, já teve também. Teve muitas coisas. Teve isso aí. Teve o caso de pessoas que acabaram atentando contra a vida por conta dessa situação. Quer dizer, é um negócio doido, né? Por quê? Porque isso aí envolve muita gente, né? Uma coisa é quando a gente, individualmente, pensa mal dos outros. Isso já é ruim. Agora, imagina quando você tem uma legião, né? Milhares, centenas de milhares de pessoas te condenando. Como é que você fica? Você falou da corrente do bem, de fato, bacana. Agora, quando essa legião de julgadores aí, Os haters. os haters, né? Esses caras, eles praticam exatamente o contrário, a corrente do mal. Tá? Isso tudo é mais uma faceta do julgar. Né? Então, você vê que a modernidade foi evoluindo, então essa prática ruim do ser que é inerente ao ser humano, ela está se reinventando e achando novas formas de cada vez mais, né, dar condições, dar vazão a essa mania que o ser humano tem de julgar as pessoas. E quem julga, condena. Esse é o grande problema. Essa coisa do condenar. Né? Então a gente precisa se livrar disso. E como é que a gente se livra disso? Alguém faz ideia? Vigiando. Como é que Orai e é? vigiai. Ah, beleza. Ó, primeira coisa, orai e vigiai. Tá? E esse orai e vigiai, como é que a gente vai usar o orai e vigiai para a gente não julgar? Porque, veja, normalmente, quando a gente ora, eu, por exemplo, eu oro quase todo dia, né? Só quando o sono vem antes da tempo de orar, aí não tem jeito, né? Mas a gente quando ora, geralmente, no meu caso, tá? Depois eu quero saber vocês, geralmente eu oro para os outros. Eu peço, né, a algum familiar, alguma pessoa que eu sei que está enfrentando alguma dificuldade e tal, né? E eu peço para mim também, eu peço para Deus me ajudar, né, assim, naquelas coisas que são difíceis, né, da gente lidar e tal, eu peço ajuda também, né? Mas como é que a gente vai usar então o orai e vigiai para evitar o julgamento? Conta para mim, estou tentando entender, vai. Não, então, quando a gente agradece, pô,
eu vou agradecer porque eu não julguei. Não dá, porque eu estou julgando toda hora, não tem jeito. E aí, como é que eu vou usar o orar e vigiar para não julgar, gente? Me ajudar a não julgar. Acho que é muito pessoal, uma pessoa Pessoal, viciar, né? Olha, tem um jeito. Estou lembrando agora, vai, eu estou perguntando para vocês, a resposta está vindo na cabeça. Olhar para você mesmo, Sim. antes de você julgar as pessoas. Isso! Boa! Obrigado, hein? Obrigado. Olha só, em vez de orar e vigiar, gente, pedir a Deus o discernimento para a gente se conhecer melhor. E aí vem o vigiar. Ó, eu me conheço. Eu sei que eu não sou flor de cicheire, então eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo. É mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês de como eu julgo. Onde é que eu julgo? Eu sou. Quem dirige sabe? Ela não é? Gente. A gente veio reclamando agora, porque ele reclamando dela dirigindo e eu falando que o meu marido não conseguiu dirigir, ele não vai fica aqui. Olha, só muda o endereço. Parece que toda casa tem um motorista doido. Não é assim? Lá em casa sou eu. Motorista doido. Né? Gente, a gente se transforma. É impressionante. Eu fico envergonhado de mim. Nossa, gente, como é que eu posso fazer um negócio desse? Né? Eu vou lá no centro, né? Falo assim, pratico coisa boa lá no centro. A hora que eu sento no carro, esquece. Então, para mim, Você não é assim? Não? Não é mesmo? Oh, sério? Quem é o motorista doido lá na casa de vocês? Parabéns para vocês. Mas aí conflitos. É mesmo? Tá, olha, achamos alguém aqui de modelo aí. Eu faço até terapia, você resolve minha vida. É, né? Então, eu falei para vocês que o tema de hoje era para mim e para vocês, né? O para mim é esse, eu tenho que dar um jeito de me consertar como motorista. Tá errado? Fazer o quê? Já foi. Não. Eu tenho consciência disso, por aí, né? Mas um dia eu vou me consertar, não é possível, certo? Pedir a espiritualidade que me ajude a, né, aprender o que eu mesmo estou falando, né? Vamos ver se está certo isso. Então, onde é que a gente estava mesmo? Nós estávamos vendo como a gente cuida, como a gente melhora essa coisa do não julgueis. Ó, então vamos recorrer ao Sócrates. Então a gente só melhora, né? Porque fica isento é difícil. É aquela coisa, exatamente, ó. Zerar não vai, a gente pode diminuir, né? Se diminuir já é um grande progresso. É um grande progresso. Mas vamos ver o ensinamento de Sócrates, né? Eu falei de trânsito, mas olha, a gente julga dentro da família, julga no trabalho, né? Até aqui no centro a gente faz isso. Pensa que não? Certo? De vez em quando tem umas discussões, não, eu penso assim, não, mas eu penso assado. Tem ou não tem, Antônio? Mas como estamos aprendendo, então. Pois é, somos todos aprendizes. Lembrando, né, que nós estamos em um mundo de provas e expiações, ou seja, ninguém que está aqui é santo, gente. Ninguém. Tá? Então, né? Agora, nós estamos a caminho de melhorar, isso sim. Então, a gente, pelo menos nós aqui, né, que vivemos, né, que estamos vindo no centro, a gente tem essa vontade, né, de se melhorar. Cada um de nós aqui tem essa vontade, senão não estava nem aqui, né? Se a gente está aqui, né, é um pontinho positivo ali no caderninho lá, né? Bom, vamos lá, vamos ver as lições do Sócrates. Sócrates deu um ensinamento muito bacana, que é o seguinte, quer ver? Deixa eu achar aqui a minha bolinha. Olha, eu estou vendo aqui que tem coisa até que eu não falei para vocês. Olha, o julgamento mais difícil é o julgamento silencioso, aquele que a gente não fala,
aquele que a gente só pensa. Acho que é o pior, né? Né? Se a gente não fala, alguma coisa tem. Não é? Se não falou é porque é pior. É. Às vezes a gente refirmou. Quando fica quieto, às vezes é pior ainda, né? Nossa Senhora, viu? Então, o julgamento silencioso. Ó, o que a gente julga? Pela aparência, pela profissão, pela condição financeira, religião, né? Ah, não, porque o outro é daquela outra religião lá. Não, a minha é que acerta, né? Só a minha que acerta, dos outros não, né? Posição política, política hoje em dia está terrível, né? E escolaridade, não, eu sei mais que o outro e tal, eu estudei mais, eu estudei na escola X, outro estudou na escola Y e tal, tem todas essas coisas, né? A gente julga que é um palestrante. Não é verdade? É verdade. Pô, aquele palestrante nem sabe fazer palestra direito, Só fica certo? enrolando. Fica só engasgando, fica só enrolando os outros. É Mas a gente verdade, julga rapaz. no trânsito, Pensa que não, sensação resta. né? Em casa a gente não julga no trânsito, por sensação resta. O resto, nossa, eu sabia que tinha algum podre nesse negócio? Olha aí, não? Olha só. Oh, tá louco, viu? Bom, legal, vamos lá para os ensinamentos do Sócrates. As 3 peneiras do Sócrates. Alguém já ouviu falar disso? Não. Gente, é um ensinamento lindo, tá? E serve para a gente se policiar, tá? Então, Sócrates, alguém procurou Sócrates, né, para falar sobre uma outra pessoa. Ó, Sócrates, vim aqui te falar sei lá, do fulano lá. Aí o Sócrates, antes mesmo de ele falar, ele perguntou: olha, o que você vai me falar é verdade? Ó, se não for verdade, nem fala. Tá. Ah, tá. Ó, então o cara pensou lá, se era verdade. Bom, tá, beleza. Outra coisa. O que você vai me falar é bom? Porque, ó, se for falar coisa que não é bom, também não precisa nem falar. Tá? Outra coisa. É útil o que você vai me falar? Vai servir para alguma coisa? Porque, ó, se não for útil, se não servir para nada, é só fofoca. Certo? Então, o cara respondeu não para as 3. Então, o Sócrates falou: então, se não sabemos se é verdade, se não é bom e se não é útil, por que a gente vai falar disso? A gente só vai estar falando mal de alguém se a gente insistir em falar depois de fazer essas 3 perguntas. E aí, hoje em dia ainda tem uma 4ª pergunta. Olha, hoje o Sócrates poderia aproveitar, né, para lançar a 4ª peneira. Qual seria a 4ª peneira do Sócrates? Fale de coisas. Primeiro, para você que estava lá dentro, eu vou repetir, hein? Para vocês, só para guardar mesmo. Primeira peneira. É verdade? Segunda peneira. É bom? Terceira peneira. É útil? Então, se não for verdade, se não for bom e não for útil, você só vai estar falando mal dos outros. Como fala? E a 4ª? Qual será a 4ª peneira que a gente poderia usar hoje? Ou poderia até sugerir para o Sócrates, né, lançar a 4ª peneira. Qual seria? Fale de coisas, não de pessoas. Mas será que a gente julga as pessoas? Essa mesa, essa porcaria de mesa aqui. Você dá um bico ali na mesa, ali dói o dedinho ali, não dá fala mal até da mesa, a gente fala mal até da mesa. Não é? Mas de qualquer jeito nós vamos estar julgando, aí, né? Tá? Então, gente, vamos lá, me ajuda. Qual seria essa 4ª peneira? Olha, deixa eu dizer para você, deixa eu mostrar aqui, a 4ª peneira. Olha que pergunta interessante que a gente pode fazer. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu gostaria que alguém falasse isso de mim. Então, se a resposta for não, ou seja, se eu não gostar daquilo que alguém, se alguém falasse aquilo de mim, olha, não fale, porque se você não vai gostar,
o outro também não vai gostar. Né? Então essa poderia ser a quarta peneira do Sócrates. Né? E aí, gente, essa quarta peneira nos remete a uma outra característica que o ser humano pode desenvolver. Né? Algumas pessoas até praticam isso, mas não é muito comum, que é uma tal de empatia. Alguém já ouviu falar disso? O que é a tal empatia? Muito se fala, mas pouco se faz. Como é que é? Muito se fala de Muito se empatia, fala, mas pouco pouco se faz. Né? Pois é. Tem até livros falando disso, né? Tem um livro que no título deles é assim, né? De andar com o sapato do outro, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Isso é praticar a empatia. A empatia nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro, ou seja, tentar pensar como o outro pensa e ver quais são as dificuldades. Porque a gente, nessa coisa de julgar, por exemplo, no trabalho, o chefe gosta de falar, não, fulano lá é merda, demora muito para fazer as coisas, mas será que ele foi lá ver, né, as dificuldades que aquela pessoa está encontrando para fazer aquele trabalho? Será que ela sabe fazer o trabalho? Será que o chefe foi lá ensinar o cara para ele saber fazer o trabalho? Falar que ele é merda é fácil, mas pô, você foi lá ensinar ele para ele fazer? Né? Você por acaso sabe se ele hoje não teve um problema, né, familiar em casa, não está com a cabeça quente por causa de alguma coisa de fora, não é? Quantas vezes isso já aconteceu conosco? A gente está com algum problema, a gente não fala para os outros, mas o problema está lá. E aí isso só vai dar mais motivo ainda para os outros julgarem a gente. Né? Então olha só como é terrível essa coisa do tal julgamento. Então, juntando as 3 peneiras do Sócrates, mais a quarta aí, né? E mais a empatia, olha, a gente tem um combo bem bacana para a gente tentar refletir, né? Ou seja, internalizar esses pensamentos, para a gente tentar ver, primeiramente, gente, ó, como é que funciona essa coisa da gente se melhorar? A gente primeiro precisa ter consciência que ele está errando. Porque, olha, tem uma frase que é muito, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Eu pratico muito isso no trabalho, né? Eu trabalho com resolução de problemas, né, nas empresas. E eu falo muito, não sou eu que apenas falo, que você conhecer o problema já é metade da solução. Ou seja, alguém já ouviu essa frase? Porque se você... E olha, eu no meu caso, eu até uso o exemplo de uma empresa que pratica muito isso, né? Eles incentivam muito, olha só, é uma empresa que incentiva muito os funcionários a falar que eles têm problemas. Olha que bacana. Por quê? Exatamente por causa disso, porque conhecer o problema já é metade da solução. Pode não ser exatamente metade, mas já é o primeiro passo para você buscar a solução. Porque pensa comigo, se você não conhece, não sabe que você tem um problema, você vai fazer alguma coisa para resolver ele? Não vai. Então, isso é mais um ensinamento para a gente. Primeira coisa, primeiro passo para a gente deixar de julgar é a gente perceber que nós estamos julgando, falando, criticando, pensando, né? Dando like negativo lá na rede social, cancelando, tirando, como é que fala? Remover lá da minha rede de contatos e tal. Tudo isso aí, ó, são formas de nós julgarmos. Então a gente precisa, primeiramente, perceber que nós estamos fazendo isso.
Porque se a gente não perceber o que a gente está fazendo, nós não vamos fazer nada para corrigir esse negócio. É o primeiro passo. Vamos tentar refletir sobre como a gente está julgando as pessoas. E lembra, ó, cada vez que você pensar de alguma característica negativa de alguém, você está julgando. Tá? Então, olha quantas vezes a gente faz isso a cada dia. Vamos falar a cada hora. Né? Então, à medida que a gente percebe, né, que a gente está julgando, o que fazer? Aí entra então as dicas aqui do Sócrates, né? As 4 peneiras, então as 3 do Sócrates, mais a outra, olha, eu gostaria que alguém falasse isso de mim, né? Então será a nossa 4ª peneira. E aí outra coisa, né, para funcionar assim como uma trava, né, ou um bloqueio para a gente deixar de falar mal dos outros, é essa coisa da empatia. Ó, vamos nos colocar no lugar do outro. Como será que ele está pensando? Como será que ele está hoje? Né? Como é que está a cabeça dele hoje? Será que ele está bem? Né? Em vez de simplesmente ir lá e falar que o cara é isso, que o cara é aquilo, vamos tentar praticar essa tal empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro para ver como é que ele está pensando. E a propósito, em vez de ficar julgando, sabe o que a gente pode fazer também? Chegar na outra pessoa e falar, puxa, eu estou notando que você está meio assim, com a cara meio assim. Você está legal hoje? Quer conversar? Posso te ajudar com alguma coisa? Vamos nos colocar à disposição para ajudar as pessoas, ao invés de ficar julgando, né, e condenando. Olha aí. Então, que as 4 peneiras do Sócrates, as 3 dele mais a 4ª que lançou aqui hoje, né? Brincadeira, não fomos nós que lançamos, tá? Mas enfim, fica aí o conjunto das 4 peneiras. E essa coisa da empatia, tá? Como reflexões para a gente, primeiro, perceber o quanto a gente julga as pessoas e a partir daí de nós procurarmos fazer o que na doutrina espírita a gente conhece como a reforma íntima, né? Ou seja, a gente nos melhorar a nós mesmos. Isso é a tal reforma íntima. E essa questão do não julgueis, não julgar, é um excelente tema para a gente colocar ali dentro da pauta da nossa reforma íntima. E eu espero que vocês vão dormir hoje pensando nisso, beleza? Então, muito obrigado, gente. E a prece? Eu convido a todos agora, né? Vamos fazer uma prece de encerramento. Então, primeiramente, agradecer ao nosso Pai Maior, ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade que nos foi dada de, nesta noite de chuva, estarmos aqui reunidos em nome dele. Agradecer aos nossos queridos mentores e tarefeiros da casa por esse ambiente tão aconchegante, essas vibrações tão boas de amor, de carinho e até mesmo energias curadoras que estamos aqui hoje. Só temos a agradecer por tantas graças recebidas e a partir disso vamos pedir, né, para que Deus nos ajude na nossa reforma íntima, que nos ajude a primeiro nos conhecermos melhor, para que nós possamos perceber cada vez que a gente estiver sem perceber, praticando o julgamento com relação a qualquer outra pessoa, que possamos perceber, que possamos recorrer à oração, né, como foi dito, pedindo ajuda para Deus nos ajudar a nós praticarmos essa reforma íntima e buscarmos formas de não julgar.
porque o julgamento ele carrega energias negativas, como a gente acabou falando aqui. Então, cada vez que a gente estiver julgando, a gente está propagando energias negativas. Vamos pedir a Deus, ajuda-nos a nos livrar dessa má tendência que é comum ao ser humano. E aí, com este pedido, com muita humildade, nós, uma vez mais, agradecemos por todas as graças que Deus nos concede. Pedimos que essas boas vibrações aqui neste ambiente sejam estendidas também a todos aqueles com quem nós convivemos, familiares, colegas de trabalho, enfim, a pessoa com quem nós nos deparamos aí ao longo dos próximos dias, e que cada um sinta em seu coração o amor divino, e que este amor divino seja a inspiração a nos ajudar a nos melhorarmos, a fazermos a nossa reforma. E para isso, para encerrar os trabalhos de hoje, eu convido a todos para fazermos uma vez mais a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou.